CESP-TCE 2017. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. Bancacesp CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Item errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Bancacesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancacesp, MPU 2018. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Bancacesp STJ 2018. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente, a prova resultante será ilícita. Bancacesp STJ 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Bancacesp, Cepaz 2018. Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal.
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Bancasesp, DPE 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas ações afirmativas. Bancasesp, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do: letra A, legalidade; letra B, reserva da jurisdição; letra C, ampla defesa; letra D, contraditório; ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Bancasesp, PGM João Pessoa, 2018. À luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. É correto afirmar que a interceptação de comunicações telefônicas, submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é admitida, na forma da lei, para fins de investigação criminal e apuração de atos de improbidade administrativa. Item errado. A Constituição Federal de 88 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Bancasesp, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais.
Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Banca-CESP, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Banca-CESP, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Banca-CESP, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Banca-CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. CESP, TRE, 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Item correto. É o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. CESP-TRE 2017. Lei Complementar número 105 de 2001, artigo 6º.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário. Item correto. A LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo, mas, se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Logo, não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. CESP-TCE 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Contudo, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.